Saudações microempreendedores, sejam bem-vindos ao canal do MEI. E na última segunda-feira a gente trouxe aqui para vocês um vídeo explicando quando que o MEI é isento de imposto de renda como pessoa física. Esse vídeo vai ficar disponível aqui nos cards, na descrição e também no final para você assistir quando quiser, porque ele é muito importante e vai agregar muito conhecimento aí na sua vida empreendedora. E dentre muitas coisas, que a gente explicou lá naquele vídeo, uma delas era que no IRPF é preciso informar o valor dos rendimentos tributáveis. Só que para nós microempreendedores individuais, esse valor não cai do céu, como acontece com uma pessoa que trabalha de carteira assinada, por exemplo. É preciso fazer um cálculo para apurar ele e é exatamente isso que eu vou explicar para vocês agora passo a passo, de forma prática. Já adianto para aquelas pessoas que têm pavor de cálculo, assim como eu, que não precisa se preocupar, porque é extremamente simples, fácil e eu diria até divertido de ser feito, galera. Então fica comigo até o final, já desce aqui embaixo, deixa seu like registrado, te inscreva nesse canal se ainda não fez isso, também bate aí nesse sininho que tem do lado, galera, porque acreditem ou não, o YouTube agora tem um mecanismo que se você não fizer isso, o tutorial trava, galera, e não dá continuidade. Mentiroso! Não, é sério, cara. Tô aqui esperando. Aê! Agora que você fez isso, seja muito bem-vindo aqui no canal Tem a Renda. Meu nome é Marlon Sérgio e bora pro tutorial. Para apurar o valor de rendimentos tributáveis da minha MEI, eu vou utilizar essa fórmula aqui que eu batizei de DDLPR e a base dela, como vocês podem ver, é o DAS-MEI, Declaração Anual do Simples Nacional. Então, o seu primeiro passo é localizar o recibo de entrega da declaração referente ao exercício 2022, ano calendário 2021. Um documento exatamente como esse que eu tenho em mãos aqui agora e vou deixar aí na tela para vocês verem como que é. Ah, Marlon, ainda não fiz a minha declaração do DAS-MEI, tem problema? Tem sim, primeiro você vai cumprir as obrigações de pessoa jurídica, para só depois se preocupar com esse cálculo aqui, que é referente a uma obrigação de pessoa física, e até porque, pessoal, como eu já disse, a base dele é o valor que foi informado lá no DAS-MEI, a gente precisa dele para estar colocando aqui. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente vai falar de uma empresa de comércio e depois também vamos dar um exemplo para prestadores de serviço e para aqueles MEI que trabalham com transporte, pessoal, porque o nosso cálculo ele difere de acordo com a atividade exercida. Então localize aí o seu recibo do DAS-MEI e imaginando que seja uma empresa que trabalha apenas com vendas, vamos colocar o resultado, o valor declarado lá no DAS-MEI. E 73 mil é o valor de faturamento bruto aqui dessa empresa. O nosso próximo passo é localizar todos os comprovantes de gastos realizados durante o ano de 2021. Conta de água, energia, telefone, aluguel, todas as despesas da empresa, você vai pegar, somar e colocar o resultado aqui. Só, gente, que no caso de empresa de comércio tem um detalhe. Você também vai poder considerar as compras de mercadorias para revenda como uma despesa. Então pegue todas as notas fiscais de entradas, as notas de compra de mercadorias que você adquiriu para revender e soma aí também para colocar o resultado aqui. Eu vou pedir ao nosso editor que coloque aí na tela um exemplo mais comum de despesas que uma empresa de comércio geralmente tem. E para não prolongar o vídeo, a gente já vai direto aqui para o resultado. R$ 42.100 de despesas. Ah, Marlon, mas não é muito? Não, galera, porque lembrando mais uma vez, aqui está incluso o preço de custo daquelas mercadorias adquiridas para revenda. E agora, com esses dois valores, a gente vai conseguir apurar o lucro evidenciado aqui dessa MEI, bastando apenas subtrair um pelo outro. E o resultado aqui é de R$ 30.900. Seguinte, galera, presta atenção aqui para vocês verem como que esse cálculo é importante. Até o momento a gente não apurou o valor dos rendimentos tributáveis dessa MEI, ou seja, o nosso cálculo ainda não terminou. E eu já recebi aqui no canal relatos de pessoas que declaravam no IRPF o lucro da empresa. Você acha que é ruim? Já recebi também de gente que declarava o faturamento bruto. E aqui nesse exemplo, se essa linha de raciocínio fosse seguida, a pessoa pagaria mais de R$ 5.600 de imposto. Eu acho que isso por si só, já merece um like, galera? E também inscrição nesse canal e ativação do sininho para não perder os conteúdos que a gente sempre posta toda segunda e sexta-feira aqui no canal.
E o nosso cálculo, galera, ele ainda não terminou, porque segundo o artigo 15 da Lei 9.249, uma parte disso aqui é isento de imposto. No exemplo de uma empresa de comércio, a gente vai pegar esse valor aqui e multiplicar por 8%. Nesse caso, a parcela isenta dessa MEI aqui é R$ 5.840. Então, recapitulando, para chegar a esse valor, nós multiplicamos o faturamento bruto da empresa por 8%. Ah, Marlon, de onde você arrancou esses 8%? Da dita Lei 9.249, pessoal. Ela determina que uma parcela do faturamento bruto da empresa é isenta de imposto de renda e isso varia de acordo com a atividade que a empresa exerce. É esse o motivo, né, de primeiro a gente está dando um exemplo aqui para a empresa de comércio. Toda empresa de comércio tem direito a 8% do faturamento bruto dela isento de imposto de renda. E depois, é claro, né, como eu já disse, a gente vai dar exemplos também para prestadores de serviço e aqueles MEI que trabalham com transporte. E está praticamente terminado o nosso cálculo. Para chegar ao resultado, a gente vai subtrair o lucro pela parcela isenta. E assim descobrimos que esse microempreendedor individual aqui teve, durante o ano de 2021, recebeu, né, R$ 25.060 de rendimentos tributáveis. Com isso também concluímos que ele não é obrigado a declarar imposto de renda, né? Logo, não vai pagar imposto nenhum porque ele recebeu de rendimentos tributáveis durante o ano de 2021 um valor menor do que aquele estipulado pela Receita Federal, que é R$ 28.559,70. Então, ele não precisa fazer a declaração esse ano, porém, pessoal, se eu tivesse nessa situação, eu faria, e daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. E vale destacar aqui, antes da gente passar para o próximo exemplo, que ele não seria obrigado a apresentar o IRPF se a MEI fosse sua única fonte de renda. E também se não existir outras regras do imposto de renda, além dos rendimentos tributáveis, que o torne obrigado a apresentar a declaração. Para vocês terem uma ideia, o simples fato de fazer uma operação na Bolsa de Valores já te torna obrigado. Então, pessoal, fica comigo até o final, porque eu também vou disponibilizar para vocês um vídeo aqui do nosso canal onde eu explico cada uma dessas regras. Assim, você vai ficar aí, né, de cabeça limpa, de consciência tranquila, sabendo que realmente é isento. E agora, vamos passar, né, para o próximo exemplo aqui, que é uma empresa de prestação de serviços. Então, em um passe de mágica, e aqui está o exemplo número 2, né? Dessa vez, com uma empresa que presta serviços, declarou 60 mil de faturamento bruto no DAS esse mês, teve as mesmas despesas do exemplo anterior, exceto compra de mercadorias para revenda, né? E, obviamente, né, por ser prestação de serviço, logo, geralmente não teria esse tipo de gasto. Então, 60 mil menos 8.383 igual a R$ 51.617 de lucro que essa empresa obteve. Então, o que nos resta aqui, galera, é calcular a parcela isenta, que é o que diferencia aqui nesse cálculo uma empresa de prestação de serviço de uma empresa de comércio e ainda aqueles que trabalham com transporte. Enquanto no exemplo anterior a gente calculava que 8% do faturamento bruto é isento de imposto de renda, aqui a gente vai utilizar o percentual de 32%, bastando multiplicar 60 mil por esse percentual. O resultado, perdi minha cola, R$ 19.200 é a parcela isenta aqui desse mês. E com isso, pessoal, a gente chega ao resultado, né? Subtraindo aqui o lucro pela parcela isenta, de R$ 32.417. Isso aqui são os rendimentos tributáveis aqui dessa MEI. E olha só para vocês verem, pessoal, como é interessante isso aqui. No exemplo anterior, a empresa de comércio teve um faturamento muito maior do que essa daqui. E ela não estava obrigada pela regra dos rendimentos tributáveis, enquanto essa aqui está, porque ultrapassou, né, R$ 28.559,70, que é o valor, né, determinado esse ano pela Receita Federal. Então, é muito importante que você jamais avalie se deve ou não declarar o IRPF simplesmente pelo valor que você declarou no DAS esse mês. Sempre faça o cálculo para evitar problemas aí para sua vida. E agora, antes da gente ir lá para o programa IRPF,
para mim te mostrar onde você vai informar cada valor desse aqui, porque eu acabei esquecendo de falar no exemplo anterior, pessoal, mas lá no programa você deve informar esses dois valores aqui. Então anote eles aí, porque são informados em fichas diferentes lá na declaração e eu vou te mostrar todos os detalhes daqui a pouquinho. Mas primeiro eu preciso falar daquele MEI que trabalha com transporte. Enquanto o MEI de comércio deve considerar 8% e o prestador de serviço 32% como parcela isenta, aqueles que trabalham com transporte vão considerar 16%. Esse é o único diferencial, pessoal, desse cálculo, né? E imaginando, né, que você seja uma empresa que trabalha com comércio e também prestação de serviços, o que você vai fazer basicamente é a mesma coisa que eu fiz aqui. Um cálculo para cada atividade, né? Inclusive, lá no DAS e MEI, a atividade de comércio, né, que foi declarada, ela vem separada da atividade de prestação de serviço, né? Vou colocar mais uma vez aí na tela para vocês verem. Então faça os cálculos separados e depois some os resultados para você saber se deve ou não declarar o IRPF. Certinho? Então vamos rapidinho lá para o programa IRPF para mim te mostrar onde você vai declarar esses valores. E lembrando que para a gente encerrar, falta eu te explicar por que eu recomendo que você declare o imposto de renda mesmo não estando obrigado e também alguns outros detalhes muito importantes que você precisa saber. Então, chega para cá. Então vamos lá. Com base nesse último exemplo que nós apresentamos para vocês, vamos informar cada valor em seu devido lugar. Começando aqui com a ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, que é aquele valor final que a gente obteve lá no nosso cálculo. Vamos dar um clique nela, vir aqui em novo, colocar o CNPJ da MEI, o nome empresarial e aqui é que a gente vai colocar aquele resultado obtido lá no cálculo, R$ 32.417. Contribuição previdenciária oficial, você vai somar todos os boletos DAS que foram pagos em 2021, lembrando de subtrair, né, o valor de ICMS e ISS, considere apenas o valor referente à cobrança do INSS. Os próximos 3 campos ficam zerados. Clique em OK e agora vamos passar para a próxima ficha, que é essa aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. Nela você vai informar o valor da parcela isenta que foi apurada lá no cálculo. Da mesma forma, clicando aqui em novo, selecionando aqui o código 13, que é rendimento de sócio ou titular de microempresa. Vamos selecionar esse código e preencher mais uma vez, né, o CNPJ aí da sua MEI, nome empresarial e o valor, que naquele exemplo, né, foi R$ 19.200. Clique em OK e prontinho, pessoal. Aqui no IRPF, basicamente, né, com relação a valores, é apenas isso que você precisa informar. Lembrando, mais uma vez, com relação a valores, tá? E agora sim, para a gente encerrar de vez, eu tenho 3 observações muito importantes a se fazer, pessoal. A primeira delas é que os cálculos que a gente fez aqui tinham o objetivo de apurar os rendimentos tributáveis dessas MEI. Se porventura a pessoa tiver outros rendimentos além do MEI, eles também devem ser somados a esses resultados, tanto um como o outro. A segunda observação, pessoal, é que da mesma forma que existe uma regra determinando, né, que quem recebeu mais que R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis, existe uma também para rendimentos isentos e não tributáveis. Esse ano ficou determinado que o limite é 40 mil. Então, se você teve, por exemplo, rendimento de caderneta de poupança, você deve somar a esse valor aqui e se ultrapassar esse daqui, você é obrigado pela regra dos rendimentos isentos e não tributáveis. A pessoa escapa de um lado e é pega de outro, né? Assim, mais ou menos que funciona o imposto de renda. E por último, falta, é claro, né, falar para vocês por que eu recomendo que mesmo aqueles microempreendedores que estão na situação do exemplo 1, declarem o IRPF, né? Ou seja, mesmo não tendo ultrapassado o limite. Pessoal, é muito simples de entender. Vamos imaginar que a Receita Federal te cobre explicações a respeito do seu faturamento, né? Do porquê que você não declarou o imposto de renda. Aí, você já imaginou você ter que apurar tudo isso aqui com relação a 5 anos atrás? Já pensou o tanto que não seria difícil você encontrar todos os comprovantes de despesas que você teve aí na sua empresa, referente a 3, 4, até 5 anos atrás? Porque a Receita Federal, gente, ela funciona assim. Quando ela te cobrar explicações,
ela não vai te pedir apenas do ano anterior. Geralmente parece que eles deixam juntar ali um certo período e já te pede explicação de quase sempre, né, dos últimos 5 anos. Então, eu acredito, né, que seria muito mais fácil você estar com tudo isso aí já organizado, já separadinho, tudo ali bonitinho, apurado, do que você correr atrás disso da noite para o dia. Se você não quer fazer a declaração, né, que você mesmo pode fazer gratuitamente, só seguir os passos dos vídeos aqui do nosso canal, a gente tem uma playlist inteira sobre isso, pelo menos faça a apuração como a gente fez aqui e guarde toda a documentação, né, coloca tudo aí no envelope, porque se você precisar algum dia vai estar facinho, né? Inclusive guarde o rascunho aí do seu cálculo para você ter aí uma carta na manga contra a Receita Federal. E depois de tantas explicações, quem ficou na dúvida foi eu. Valeu a pena ter assistido o vídeo até o final? Desce aqui embaixo e deixa seu comentário, pessoal, porque vocês não fazem ideia do quanto isso é importante para nós. Eu mesmo não gosto de vídeos longos, né, tanto de gravar como assistir, e por essa razão eu preciso do seu feedback para saber se vale a pena ou não trazer mais conteúdos como esse aqui para vocês. Deixo aí na sua tela a playlist contendo vários vídeos ensinando como fazer a declaração do imposto de renda e também outros vídeos que foram mencionados aqui no decorrer dessa videoaula. Por fim, queria pedir também que você se esforçasse ao máximo, né, em compartilhar esse conteúdo aí em todos os lugares que forem possíveis, porque, como vocês puderam notar, né, tem muita gente pagando um valor exorbitante de imposto, quando na verdade nem declarar eles estavam obrigados. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha sido útil para vocês. Me despeço por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Tenha Renda.